Obrigada. Boa tarde mais uma vez, né? Como todos estão de acordo aí, a gente iniciou a nossa gravação, nessa nossa roda de conversa aqui, né? E eu gostaria de agradecer a presença de vocês, né? Agradecer principalmente a Andriele, que está aí, que organizou o evento, né? Nossa coordenadora da extensão, né? E agradecer também os nossos palestrantes que trouxeram essa proposta, o professor Wisman e a professora Nilmara, que vão conversar com a gente aqui hoje. Então, só mais uma vez, antes de apresentá-los melhor, passar a palavra para eles, dizerem aí que a gente tem uma ferramenta nova no Google Meet, não sei se vocês conhecem, que é de levantar a mão para pedir a fala, né? Isso organiza a nossa sequência de falas, então vocês fiquem bem à vontade. A professora Nilmar e o professor Wisman também coloquem aí como que vocês querem que seja feita, né, que sejam feitas as perguntas, né, se preferem que seja feito ao final, se no decorrer a gente pode ir levantando a mão para perguntar, né, e se eu vou passando essas perguntas para vocês. Bom, então esse evento ele é um momento de troca, né, ele não é avaliativo, né, e a gente gostaria aí mais uma vez de desejar um excelente evento a todos. Eu vou parar o compartilhamento desses avisos aí, para a gente poder chamar a professora Nilmar e o professor Wisman, para eu poder apresentá-los. Então, eu já vou parando aqui. Ótimo. Nilmara está já colocando aí a sua apresentação. Professora Nilmara, que é doutora em engenharia nuclear pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Mestre em metrologia pela PUC do Rio também, graduada em tecnologia em gestão da produção e metrologia pelo IFRJ, então é uma egressa, né, da nossa casa, do nosso instituto, e hoje é professora no campus do IFRJ em Volta Redonda, coordenadora do curso técnico em metrologia e presidente do Núcleo de Inovação e Tecnologia, né, do IFRJ Campus Volta Redonda. Esse que é o tema, né, então, da apresentação que a gente vai ver agora, do Núcleo de Inovação, né, que a professora Nilmar e o professor Wisman vão apresentar para a gente, também falar da sua atuação na região sul-fluminense. Deixa eu falar um pouquinho do professor Wisman, que é mestre em engenharia metalúrgica pela UF, especialista em gestão da qualidade e tem a graduação em automação industrial pela Universidade Estácio de Sá, também é professor, né, do nosso campus, em Volta Redonda, tem experiência na área de engenharia mecânica, com ênfase em metrologia. É um prazer, né, estar com vocês. Passo aí a palavra, né, estou à disposição de vocês. Agradeço mais uma vez a presença de todos e aos palestrantes, né, por estarem aqui conosco, e vai ser muito bom ouvi-los, né? Então, eu passo a palavra à professora Nilmar, professor Wisman, que fiquem à vontade para conduzir da melhor maneira. Certo? Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Aline. Deixo aqui também registrado o meu agradecimento à Andriele, né, pela organização do evento, e agradeço o Wisman por ter aceitado também participar aqui com a gente. É uma roda de conversa, mas antes da gente iniciar a conversa, eu queria apresentar um pouquinho o Unitec para vocês, né? E aí, por isso, tem aqui a apresentação de slides. Queria só que vocês confirmassem se vocês estão conseguindo enxergar aí a apresentação, se está ok. Tá direitinho, Aline? A tela aí do... Tô vendo bem, sim, tá tudo bem. Tá? Então tá ótimo. Então, primeiro, o que é o Núcleo de Inovação e Tecnologia, né, do IFRJ Campus Volta Redonda? Ele foi criado em dezembro de 2018, a partir da criação de espaço de coworking e empreendedorismo integrado entre automação, metrologia, eletrotécnica, física e matemática, que foi um projeto de pesquisa que foi submetido ao edital Programa Apoio às Instituições de Ensino e Pesquisa sediados no estado do Rio de Janeiro, da FAPERJ, em 2018, né? Então, eu submeti esse projeto foi aprovado, e com base nesse projeto é que veio a necessidade da criação do Núcleo de Inovação e Tecnologia. Hoje, o núcleo ele é composto por um grupo de pesquisadores que desenvolvem atividades de inovação e tecnologia
e empreendedorismo na região sul-fluminense, tá? Antes de falar do Unitec em si, vou falar um pouquinho do nosso campus também, porque pode ter gente externa, né, para poder conhecer um pouquinho do que a gente está falando. Então, o IFRJ Campus Volta Redonda, ele fica situado na rua Antônio Barreiros 212, ele foi fundado em 2008, tem cerca de 900 alunos, tem mais de 70 professores e 47 técnicos. Nós executamos atividades de nível técnico, ensino médio integrado de automação industrial, técnico concomitante subsequente em eletrotécnica e metrologia. Nós temos graduação em licenciatura em matemática, licenciatura em física, e atualmente temos pós-graduação em ensino de ciências e matemáticas, automação industrial e robótica, e o mestrado em ensino de física em conjunto com a UF, né, a Universidade Federal Fluminense. A gente fica em frente ao Raulino, né? Quem não conhece Volta Redonda, mas chegar aí a primeira vez, quando chegar no estádio, em frente ao estádio, está localizado o IFRJ Campus Volta Redonda, e também é numa das portas de entrada da CSN, que é bem conhecida, tá? A nossa instrução normativa atualmente é essa daqui de 21 de setembro, e, na verdade, já até sofreu uma atualização, esqueci de atualizar aqui, desculpa, mas a nossa confecção, né, o núcleo por si só, ele é constituído por meio de uma instrução normativa, não foi só um grupo de pessoas que se reuniram, o diretor-geral aprova a nossa iniciativa e tem vários professores envolvidos nessa atividade, né? E uma coisa que é bacana é que o nosso núcleo hoje, ele tem representantes do campus Volta Redonda, do campus Pinheiral, e a gente também tem representantes do campus Resende. Então, é o Unitec do IFRJ Campus Volta Redonda, mas que, na verdade, a gente está distribuído pelo Sul Fluminense, né? E temos servidores, tanto técnicos quanto professores, dos três campi. E aí, quais são as linhas de atuação do Unitec, né? O Unitec tem 3 linhas de atuação. A primeira é voltada para a empresa júnior, startup e criação de ambiente de coworking. Como eu comentei com vocês, né, o Unitec em si surgiu por conta de um projeto para a criação do espaço de coworking, que finalmente está saindo do papel, agora nesse momento de pandemia. A obra realmente está sendo executada, né? E o nosso espaço está sendo criado, até porque a gente, infelizmente, teve atrasos no repasse da FAPERJ. A verba que foi aprovada foi X e o que foi distribuído foi Y, que Y é X dividido por 3, né? Então a gente teve que reestruturar todo o projeto e, após isso, ainda teve que passar por todas as licitações de prefeitura, projeto, para poder dar andamento. Então, um dos nossos nichos, né, da nossa linha de atuação é voltado para essa parte de empreendedorismo, voltado especificamente para a empresa júnior, startup e ambiente de coworking. O ambiente de coworking está relacionado a todas as áreas de atendimento das equipes que estão relacionadas. A empresa júnior, infelizmente, só é voltada mais para nível de graduação. A gente não pode ter um aluno do ensino técnico liderando uma empresa júnior ainda no nosso instituto por conta de regulamentações. A gente está torcendo para que isso possa mudar, porém, isso não impede dos alunos do nível técnico também participarem de empresas juniores, em que os gestores são da graduação e os técnicos estão ali dando suporte para essa empresa, tá? E a startup é muito mais para a criação de ambientes de construção, de inovação, de empresas que surgem da noite para o dia com uma ideia muito inovadora, mas normalmente ela é comprada por uma empresa maior e é repassada, assim, o crescimento é muito rápido, né? Porque é algo que tinha necessidade de imediato no mercado e depois vem uma outra tecnologia substituindo essa inovação. A segunda linha de atuação é voltada para atividades de aproximação entre escola e empresa em inovação e tecnologia. Hoje a gente já tem no IFRJ um setor chamado CORIE, que é a coordenação de integração escola-empresa. Só que essa coordenação escola-empresa, né, ela tinha uma aproximação muito mais voltada para estágio, para emprego, divulgação, e em conjunto com a Unitec, a gente tem um grupo de professores e também servidores, né, que são técnicos, para poder chegar nas empresas e apresentar que a gente está podendo ofertar serviços para essas empresas, realizar trabalho de conclusão de curso em conjunto com as empresas da região, trabalhar com necessidades do mundo real e não mais com o mundo fictício, né? E desenvolver tecnologia aqui no Sul Fluminense. Então, isso deu um upgrade muito grande. Hoje, o nosso coordenador do COIE é o Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio também faz parte do Unitec e ele abraçou bastante a causa. Então, além dele trabalhar com a questão dos estágios e dos empregos, ele também leva a questão de apresentar o que a gente pode trazer de inovação e tecnologia também para a nossa região e para as empresas do Sul Fluminense.
A nossa terceira linha de atuação é participação em editais de fomento. E aí são editais que normalmente são editais externos ou editais internos do próprio IFRJ, em que o grupo ele se reúne, pensa ali em quais são as linhas de atuação que a gente trabalha, quais são as possibilidades que a gente possui para poder submeter propostas, né, e trabalhos, e a gente acaba atuando em conjunto na submissão dessas propostas, tá? Quais são as demandas do Unitec? O Unitec ele pode surgir com demandas como novos cursos, né? Às vezes uma empresa da região, sul fluminense, ele precisa de um treinamento muito específico em metrologia, que para poder o profissional se capacitar, ele teria que fazer o curso técnico de 1 ano e meio, e às vezes é algo que ele queria ali de imediato, é só uma solução muito rápida, então pode criar um curso de curta duração e é feito especificamente para essa empresa para poder fazer esse treinamento, né? Além disso, a gente pode ter linhas e demandas voltadas para pesquisa e inovação, como eu já tinha comentado antes, né? Por meio de soluções de problemas do mundo real, por meio de acordos de cooperação. Eu vou mostrar que a gente tem alguns sendo desenvolvidos, né? Ao longo dos anos que a gente tem de existência. Desenvolvimento de infraestrutura, que foi comentado, o que a gente está construindo, né, o espaço de cowork. A gente submeteu também uma proposta para o IFMaker e para a Oficina 4.0, que são editais de infraestrutura voltada para pesquisa e inovação na área de tecnologia. E a gente também tem a opção de inserção dos alunos, né, que é o nosso carro-chefe, assim, é o nosso principal propósito. Inserir os nossos alunos em projetos de inovação e tecnologia que possam trazer estágios, agregar empregos ou até mesmo novas possibilidades, porque esses alunos, eles podem também ter assim, um estalo, né, com base nas nossas ações e perceber que ele pode desenvolver uma nova tecnologia, ele pode criar uma startup, ele pode participar assim, de uma empresa júnior, então esse aluno pode desenvolver novas possibilidades. E aqui eu vou pedir um pouquinho para o Islan comentar sobre o laboratório de metrologia, mas eu vou comentar antes um pouquinho dos outros também. Hoje a gente pode também prestar serviços, né? A gente tem uma fundação de apoio, em que por meio da fundação de apoio a gente pode prestar serviços para a comunidade, e aí é feita uma contratação e hoje as nossas linhas de atuação é com base em automação industrial, eletrotécnica, metrologia e computação. Essas são as linhas porque depende muito do grupo que está fazendo parte do Unitec no momento em que está sendo ofertado esse serviço, tá? Wislam, vou te passar a palavra para você comentar um pouquinho agora sobre o laboratório de metrologia, como que o laboratório de metrologia ele pode trazer novas oportunidades e também serviços para a nossa comunidade. Não estou te ouvindo, Wislam, está só um chiado. Nilmar, tenta fechar o seu som para ele poder abrir o microfone dele. Pode. Tá para eles lá. Só tá o chiado também para mim. Eu vou sair rapidinho, eu peço para ele vir aqui para o meu lugar, ele fala e depois a gente troca de novo. Só um segundo, bem, gente. Sem problema. Wislam e Nilmar agora parou de fazer o chiado, a gente já não está escutando mais, mas os microfones de vocês continuam fechados, tá bem? Mas vocês devem estar trocando de lugar, mas está tudo ok. Agradecer a paciência, né, toda a plateia que está nos ouvindo, e a gente já retoma. Só um minuto, por favor. Bom, agora eu estou no da Nilmara. Vocês estão me escutando? Legal? Tá tudo ok, Wislam. Fica à vontade. Tá tudo ok?
Ah, então beleza. Pessoal, primeiramente, boa tarde. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é o Isla. Deixa eu abrir aqui a minha câmera também. Pronto. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é o Isla. Peço desculpas aí o problema que a gente teve, mas como eu e a Nilmara, nós somos um casal, né? Então, o uso compartilhado de computador e tudo mais também faz parte da nossa rotina. Então, eu estou aqui mais para atender a solicitação da Nilmara de estar apresentando um pouco sobre o Laboratório Didático Metrologia. Então, eu sou responsável do Laboratório Didático Metrologia, já vai fazer pelo menos aí uns 2 anos, e gostaria só de apresentar um pouco vocês. O Laboratório Didático Metrologia é um laboratório que, assim como todos os outros, ele tem como objetivo principal dar todo o suporte à parte de ensino, pesquisa e extensão do campus IFRJ, do IFRJ Campus Volta Redonda. Então, quer queira, quer não, nosso laboratório didático de metrologia, ele dá todo o suporte para os 3 cursos técnicos que temos atualmente no campus, e com uma ênfase um pouco maior o curso técnico em metrologia. Então, quando surgiu a oportunidade do desenvolvimento do Unitec, eu vi isso como uma oportunidade para o laboratório. Não só para o laboratório, mas que tivesse, vamos dizer assim, consequências que poderiam beneficiar não só o campus, mas também os alunos. E aí, pensando nisso, o que eu fiz? Decidi ampliar esses objetivos. Aonde, atualmente, o que nós conseguimos ofertar para as empresas? A gente consegue ofertar serviços de calibração. Eu vou estar até compartilhando aqui com vocês a minha tela e vou apresentar aqui para vocês. Deixa eu só mostrar aqui rapidinho, gente. A tela da Nilmara já está compartilhada, ou não está? Tá sim, Wisla, tá uma tela branca. Tá a tela branca, né? Eu não sei se tá como se estivesse no slide 6 de 19. Beleza. Mas está apresentando. Vocês estão vendo essa tela da apresentação? Isso, agora ela fechou, você precisa compartilhar de novo. Você vai ter que ir lá no ícone para... Eu vou sair, ela deve ter compartilhado a janela. Isso, ela está dizendo para você compartilhar a tela inteira. Não sei se você vai visualizar o chat. É porque ela compartilhou a janela aqui naquela hora. Por isso que não apresentou. Vocês estão vendo aí agora a minha tela, não estão? Isso, está começando aqui o compartilhamento. Está abrindo aí o arquivo. Tá, ok. Pessoal, enquanto isso, se alguém quiser já ir colocando perguntas no chat, fique à vontade, tá bom? A gente tem até as 17 horas aqui, tem bastante tempo, então eu posso ir organizando aqui para chamar depois. Fica à vontade, Luísa. Beleza. Então, aqui eu estou compartilhando com vocês um boletim informativo do laboratório que deixa mais claro a nossa capacidade, quais são os tipos de serviço que a gente pode estar prestando. Então, eu vi dessa oportunidade de, com a criação do Unitec, pegar todo o nosso, vamos botar assim, arsenal de equipamentos e serviços que a gente atualmente já presta, já ensina para os alunos e disponibilizar isso para a comunidade. Porque uma vez que a gente faz isso, isso coloca o nosso curso, o nosso campus em xeque, vamos dizer assim, sem contar a aproximação empresa-escola, que pode estar melhorando drasticamente a questão de oportunidade de estágio para os nossos alunos. Então, hoje, o laboratório ele pode fornecer serviço nas mais variadas áreas. Dentre elas aqui, massa, com a parte de calibração dos instrumentos de medição de massa e medição de peça diversa, medidas de massa convencional. Podemos também estar realizando serviço de calibração na área de temperatura e umidade, na grandeza de temperatura e umidade. Então, hoje, temos capacidade, com todos os equipamentos que possuímos atualmente no laboratório, estar realizando uma calibração de uma termorresistência, termômetro de líquido em vidro, termômetros bimetálicos, termômetro digital, até mesmo termômetros clínicos. Também conseguimos fornecer também serviço da parte de calibração e inspeção voltado para as grandezas elétricas, como medidores de fonte de tensão, AC/DC, medidor de tensão AC/DC também.
voltados também para a parte de pressão, que são os medidores analógicos digitais. Também podemos estar realizando a calibração no método rastreável de esfigmomanômetros, transmissores, voltado para a parte dimensional, com a calibração de instrumentos convencionais, como paquímetro, micrômetro, relógio comparador, e dentre outros, e inspeção dimensional de peças diversas até 500 milímetros. Também, com a nossa capacidade, a gente consegue calibrar as grandezas de volume, como massa específica da água, calibração de vidraria e micropipeta. Então, a gente, atualmente, tudo isso aqui, todas essas grandezas, quer queira, quer não, ela está inserida no curso técnico em metrologia, a qual a gente está aproveitando esse ensinamento que a gente dá para os nossos alunos e expandindo isso por meio do Unitec para as empresas, fornecendo como serviços rastreáveis. E aí, se tudo der certo, a gente conseguir tocar isso da melhor forma possível, aí a gente vai almejar um pouco mais e conseguir a acreditação perante o Inmetro. E eu acho que é só isso que eu tenho para poder dizer. Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar entrando em contato, colocando no chat. Nilmara, você tem mais alguma coisa para poder acrescentar? Oi, gente, já voltei. Obrigada, Nilmara. Nada, eu que peço desculpa aí por todo o transtorno, né? Mas é difícil. A tecnologia, quando não quer funcionar, não funciona. Eu vou voltar aqui a apresentar, mas esse foi um dos exemplos, né, que a gente tem hoje no campus, mas a gente tem outros exemplos. A gente tem o laboratório de automação, como eu já comentei, que está com o professor Gilmar. O professor Gilmar faz parte também do Unitec. A gente tem o laboratório de eletrotécnica também, que o professor Brazão também faz parte do Unitec. Né? Então, a gente tem muitos professores do campus realmente envolvidos nessa iniciativa e em prol justamente de crescer para os alunos, né? Porque a gente não faz nada disso se não for para os nossos alunos. O nosso foco sempre é esse, é sempre voltado para os alunos. Então, deixa eu só voltar aqui para compartilhar a janela novamente, e aí a gente continua de onde parou. Então, tinha parado aqui, né? As demandas. Então, a Isla falou um pouquinho aí dos laboratórios, e aí Pinheiral vem junto com a gente na questão da computação, tá? Resende ainda está constituindo o portfólio deles, mas eles vão entrar com uma parte também de serviços em administração de empresas. E aí a gente tem muito para crescer, né? Uma coisa bacana que a gente está tendo a oportunidade no Sul Fluminense é a plataforma virtual. Hoje a gente tem o Centro Tecnológico do Sul Fluminense, que é uma iniciativa do apoio produtivo local metal mecânico, né? Que por meio de um hackathon venceu uma ideia, né? Que era a construção justamente de uma plataforma virtual em que a gente pudesse ter ali nessa plataforma cadastradas as empresas da região e as instituições de ensino da região, em que as empresas colocam qual é a demanda e as instituições de ensino, elas também inserem nessa plataforma quais são os serviços que podem ser prestados. E aí, por isso que o Islam apresentou o portfólio do laboratório, porque é um dos portfólios que a gente tem dentro da plataforma virtual do Centro Tecnológico do Sul Fluminense, né? E ela é constituída, essa plataforma, por instituições de ensino do Sul Fluminense. Aqui tem uns exemplos das instituições, e está aqui o IFRJ, Campus Volta Redonda, fazendo parte da plataforma. O professor Gilmar e o técnico Paulo Sérgio, eles participam ativamente das reuniões que se tem de avaliação da plataforma, de melhorias, de tecnologias e desenvolvimento. Hoje o professor Andrei também ele não pode estar aqui porque ele está em paralelo fazendo um curso também aqui na CEMEP, né? Ele está dando aula nesse curso, e ele também é representante da revista científica da plataforma do Sul Fluminense, que foi lançada há pouco tempo, né? Então a gente está só crescendo aí as nossas demandas em tecnologia na região. Eventos que a gente já realizou, a gente fez em 2019, né? Um evento voltado para o Dia de Empreendedorismo, com um ciclo de palestras e oficinas. A gente fez também na CEMEP do ano passado uma mesa redonda voltada para a inovação e o marco legal.
Aqui tem algumas imagens, né, de eventos que a gente participou também. O professor Elton também faz parte aqui do Unitec. Ele, junto com o Paulo Sérgio, foi para o evento de inovação da inovação, né? E aí a gente vai descobrindo necessidades, propostas, demandas. Aqui foi uma visita que foi realizada para a empresa de processamento de dados de Volta Redonda e a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, em conjunto tanto o campus Volta Redonda quanto de Pinheiral, né? Tem os professores Roberto e o professor Rosen aqui também participando dessa reunião. E isso aqui, gente, já gerou um fruto que foi o nosso acordo de cooperação. O professor Gilmar vai apresentar aqui na CEMEP também um projeto voltado para semáforo inteligente, né? Em que surgiu por conta desse acordo de cooperação com uma iniciativa do Unitec. E aqui tem o pessoal trabalhando, né? Um grupo de alunos lá envolvidos, gerou estágio para o pessoal, gerou bolsa de iniciação científica e foi gerando várias atividades. Realizamos visitas, aqui está a imagem da visita para a Peugeot, quem foi representando a gente foi o professor Brazão e o professor Elton. A gente também fez visita e apresentação na ArcelorMittal, nas duas unidades, tanto Barra Mansa quanto Resende. Tem a professora Eduardo e o professor Rafael aqui que também ajudaram a gente nesse momento. E outras visitas que aconteceram, né? Da Eletronuclear, Metalúrgica Vulcano, Hall System, Elevolt. A gente participou também de um roadshow de visitas às empresas por meio da plataforma virtual e outras visitas que foram surgindo com base na necessidade. Participamos de editais de fomento. Aqui está a imagenzinha do edital de fomento que foi onde tudo começou, né? Que foi o da FAPEST, 2018. Depois a gente submeteu esse ano o professor Andrei, representando a Unitec, ele encaminhou uma proposta para o IFMaker, que é para a Oficina Interativa do Sul Fluminense, e a gente conquistou, né, o primeiro lugar do IFRJ e a gente ficou dentro das etapas nacionais. Então foi muito bacana porque o projeto da criação do espaço de coworking e empreendedorismo integrado, ele gerou uma verba para que a gente possa construir um ambiente, mas assim, é um ambiente cru, né, só as paredes, o ambiente mesmo obra, era um edital voltado para a obra. E esse edital que veio em 2020, ele complementou porque é um edital que precisava que a instituição tivesse um ambiente para inovação e tecnologia, e aí esse edital ele fornece equipamentos. Então a gente vai receber aí, né? A gente ainda não recebeu, a gente só foi habilitado e aprovado para poder estar classificado para receber. Mas a gente vai receber impressoras 3D, CNC, a gente vai receber uma série de equipamentos que vai preencher esse nosso espaço de cowork para a gente poder trabalhar mais ainda voltado para inovação e tecnologia. E aí, aqui tem um outro resultado também que a gente submeteu nesse momento de pandemia, né? Teve um edital para o CONIF, que é o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal, né, de Ensino de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. A gente submeteu uma proposta para confeccionar um totem, que esse totem ele faz o reconhecimento por imagem, já mede a temperatura e também faz a dispersão de álcool gel. E nós ficamos também em primeiro lugar na instituição. Aqui foi em conjunto com Pinheiral, Niterói, e também teve uma parceria da UF aqui de Volta Redonda. E aqui a gente mandou uma proposta em conjunto com o pessoal de Nilópolis e Realengo também. Tá? E a gente está trabalhando em prol desse projeto bastante. E aqui a gente tem uma invasão aqui, tá, gente? Home office, né? Em casa, tem uma criança aqui invadindo. Mas a gente também submeteu... A gente submeteu uma proposta para a Oficina 4.0 e a gente ficou em primeiro lugar... Só um segundo, gente. A gente ficou em primeiro lugar no IFRJ, mas a gente não foi contemplado na etapa nacional. Aqui também teve uma proposta que o professor Leonardo Vidal, que também faz parte do Unitec, submeteu para o edital de Agricultura 4.0, que também ficou em primeiro lugar no do IFRJ, porque é uma chamada interna primeiro, depois a gente vai participar do nacional, né? E não ficou classificado no nacional por conta de quantidades que se tinham de projetos na região sul-fluminense, mas a pontuação dele ficou ótima. E aqui a gente tem um resultado preliminar do projeto, né, da Oficina 4.0 do professor Andrei, mostrando aqui que realmente o resultado final foi aprovado, né? E isso é uma das poucas coisas que a gente tem feito nesses últimos anos
Estou deixando aqui o contato do Unitec, porque o que acontece? Por meio dos nossos alunos, é o melhor caminho que a gente faz para poder chegar nas empresas. O caminho é muito duplo, né? Eu vou parar de compartilhar aqui a apresentação, gente. E aí agora a gente começa, de fato, o bate-papo, né? Para a gente sanar as dúvidas e conversar um pouquinho. Por meio dos nossos alunos, a gente consegue chegar próximo de algumas empresas. Em alguns caminhos são contrários. A gente chega primeiro na empresa e os nossos alunos chegam junto com a gente, né? Queria agradecer, assim, a participação de vocês, agradecer muito a minha equipe também do Unitec, o pessoal trabalha muito, é muito esforçado, a gente tem vezes que a gente participa aí de projeto que a gente vira madrugadas, trabalha sexta, sábado, domingo, não tem hora, porque normalmente os editais, quando a gente tem que submeter, o edital chega com 2 dias para acabar, né, a submissão, e a gente tem que montar a proposta da noite para o dia, baseado com ideia, com toda a relevância necessária, e a gente tem colhido alguns frutos muito positivos, e eu queria que vocês, assim, se sentissem realmente em casa para poder fazer o Unitec mais uma oportunidade para quem está dentro do nosso campus ou quem está fora, né, mas que tem uma proposta de inovação e tecnologia, para poder reconhecer o nosso ambiente como um ambiente de oportunidade realmente. E eu fico aqui à vontade para vocês sanarem dúvidas, qualquer coisa que eu tenha falado que tenha gerado alguma curiosidade, estou aqui à disposição para vocês, porque a gente pode ter qualquer situação que chegue por meio do aluno, ou a gente possa fazer também editais em que a gente selecione alunos, né? Surgem muitas propostas de bolsa para iniciação científica com base nos projetos que a gente está desenvolvendo dentro do Unitec. Aline, fica à vontade, a palavra é sua. Oi, Nilmara, né? Eu queria agradecer, conheço um pouquinho o trabalho de vocês, né? Comecei a conhecer um pouquinho, acompanhei exatamente a movimentação para um edital aí muito intenso, né? Como sempre que a gente está submetendo um projeto, é essa loucura mesmo. Mas eu ia te perguntar, acho que você estava entrando exatamente nesse viés aí, como que as pessoas, os alunos que estão aqui, como que eles fazem para participar do Unitec, assim, um professor ou até uma empresa escreve para vocês, como é que faz para conhecer um pouco mais? Vocês têm, eu vi que o Isman apresentou, né, um folder, né, dos serviços que vocês prestam, já tem valores definidos para esses serviços, né, se alguma empresa quiser contactar, como que a gente faz para chegar até vocês, tanto para o aluno como para o professor que queira contribuir, ou até mesmo para a empresa? Então, a gente está participando de bastante edital interno e externo, né? Normalmente o caminho é sempre por algum professor que faça parte do Unitec, ou então por meio do e-mail. Por isso que eu deixei o nosso contato, eu vou colocar até aqui no chat, para quem não conseguiu anotar, né, porque eu parei o compartilhamento, mas vou deixar aqui porque a gente recebe muita proposta por e-mail também, então as empresas entram em contato com a gente por e-mail, dizendo que tem interesse em fazer um acordo de cooperação, ou que quer fazer um contrato para prestação de serviços, e aí por meio do e-mail a gente faz, todo mês a gente se reúne, né, a Unitec se reúne, e quando tem alguma necessidade muito urgente, a gente faz reunião extraordinária também. Então a gente reúne a equipe para poder trabalhar essas propostas, essas necessidades, né, para poder mandar a proposta para as empresas, e aí a gente ainda não tem preços tabelados de serviços, porque depende muito do serviço especificamente, né? Na metrologia, a gente pode ter uma calibração que vai custar R$50, como uma calibração pode ser um pouco mais específica que vai custar R$500. Então, a gente tem ali uma gama de serviços inicialmente, que a gente está fazendo esse trabalho em prol de levantar uma tabela de preços, né? A gente está realmente nessa fase de execução e de divulgação dos serviços por enquanto. Os alunos, a gente tem muita proposta de iniciação científica, de bolsa, a maioria inicialmente entra como voluntário, né? Eu tenho uma área aqui que eu tenho muito interesse e a gente não tem só esses projetos que eu mostrei para vocês, né? A gente tem muitos outros. Então, um dos caminhos é realmente conhecer o professor que você acaba gostando mais, tem um pouco mais de afinidade. O professor Andrei faz parte, o Gilmar, o Elton, o Vidal, tem muita gente que faz parte, né? A professora Juliana também da automação agora faz parte. A gente tem o professor Brazão. Hoje a gente tem 18 profissionais fazendo parte do Unitec. Ainda tem mais alguns professores que estão chegando também do campus de Pinheiral, né? E aí a gente primeiro faz isso por aproximação, mas a gente está recebendo propostas dos alunos também, né?
o aluno se interessou e quer fazer parte do nosso grupo. Não entra na instrução normativa, mas esse aluno pode encaminhar um e-mail dizendo que ele tem interesse em fazer parte dos nossos projetos, que quando a gente tiver a nossa próxima reunião, a gente analisa o perfil do aluno, vê com qual professor ele já se encaixa. Se ele não fizer o contato direto com o professor, né, a gente, por meio do recebimento do e-mail, a gente faz lá uma análise do perfil desse aluno para poder saber qual é o professor que pode dar esse encaminhamento e dar essa orientação para esse aluno também. E tem muita coisa, a gente recebe e-mail de empresas, porque tem aluno nosso que está estagiando na empresa, que sabe que existe o Unitec, e a empresa fala que tem interesse em fazer algum acordo com a gente, alguma aproximação, quer conhecer o nosso trabalho, né, o nosso serviço, e aí eu faço todo um encaminhamento para poder reunir com a empresa. Agora que a gente está nesse momento de pandemia, a gente faz as reuniões remotas, né, apresento o Unitec, eu conto toda a nossa história também, falo quais são as nossas gamas de trabalho, e a gente vai trabalhando aí em busca de acordos. A gente tem acordo com a prefeitura, a gente tem acordo com a EPD, que é a Empresa de Processamento de Dados, que presta serviço para a prefeitura, mas tem muitas ações e iniciativas para inovação e tecnologia também. A gente está trabalhando... Está trabalhando na proposta de criação de um acordo com a Embedo, que uma aluna nossa faz estágio lá e eles conheceram e têm interesse em fazer essa aproximação. A gente está com um acordo também com a UFRJ, a UF, a gente sempre trabalha em conjunto, né? A gente já visitou algumas empresas que tiveram necessidade de serviço e a gente vai trabalhando sempre desse formato, né? Uma vez por mês o grupo se reúne. E aí, quando a gente tem algo que é muito imediato, a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente entra em contato ali pelo grupo para saber quem pode se reunir naquele momento, a gente marca uma reunião extraordinária e aí a gente vai trabalhando as propostas por ali. Mas o caminho para chegar no Unitec é realmente por meio desse e-mail aqui, encaminhar um e-mail dizendo que tem interesse ou procurar um professor que faça parte do nosso grupo para poder dizer que tem interesse em trabalhar com essas propostas de inovação e tecnologia. Então, ótimo, Nilmara. Então, vocês já estão prestando serviço, né? Já. As pessoas já podem entrar em contato. Eu digo, porque outro dia a gente estava conversando, eu e o Isla, né, que eu atuo em outros laboratórios também, para ver calibração de pipeta, coisa assim, já posso pedir para os alunos entrarem em contato e pedir um orçamento, algo nesse sentido. Já pode sim, vai ser ótimo. A gente já prestou serviço para calibração de balanças do campus Pinheiral. Vira e mexe, a gente faz calibração de esfigmomanômetro do próprio IFRJ do setor de saúde, né? Então, a gente presta serviço tanto interno quanto externo. Aí, pela a gente já presta. Consegue emitir a nota fiscal direitinho? Sim, sim. Ah, legal. Tá? Tem coisas que estão em andamento, né? Mas precisa ter primeiro a necessidade para poder criar o contrato pela fundação e finalmente acontecer. Quando é interno, a gente nem precisa da fundação, faz troca interna mesmo, né? Tipo, calibrei a balança e em algum outro serviço que seja de interesse do nosso campus, Pinheiral, ele presta esse serviço. Aí a gente faz uma troca, tipo um escambo. Não, entendi, tá ótimo. E vocês pensam na possibilidade da acreditação pelo Inmetro? Aqui eu trabalho em empresa também, né? Tem algumas empresas que essa acreditação é um fator limitante, né, para o laboratório poder entrar em concorrência, né, pelo Unitec, né, na verdade, poder entrar nas concorrências e tal, e poder prestar o serviço. Sim, então, hoje a gente tem um projeto de extensão, pesquisa e inovação, que é em conjunto com a UFRJ, em que a gente tem aluno que é bolsista da UFRJ, né, aluno do IFRJ que virou bolsista da UFRJ, que a gente está fazendo um processo de consultoria e implementação da norma no laboratório da UFRJ. Então, a gente faz esse serviço de consultoria também, né? E a gente está fazendo esse trabalho no nosso laboratório também para poder solicitar a implementação da 17.025 e ter a acreditação é um grande diferencial em relação ao serviço que está sendo prestado, né? Para a gente provar que o nosso resultado é confiável e que a gente tem um sistema de gestão que está gerando aí a melhoria contínua. A gente tem essa intenção sim, então a gente está arrumando a casa. No laboratório, a gente tem alguns alunos que são voluntários, que trabalham nesse momento remoto junto com a gente, que está organizando, criando procedimentos, escrevendo todo o passo a passo que deve ser feito para poder, quando tiver com a documentação toda ok, a gente dar a entrada na acreditação. Esse é o nosso objetivo, né? Muito legal, Nilmara. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. E a obra de vocês? Quando é que fica pronto o espaço aí?
A gente está aguardando a gente está aguardando agora só uma aprovação da prefeitura, porque a gente já fez o contrapiso e fez a estrutura que é a base. Está aguardando só o processo da prefeitura andar para poder fazer o restante. O processo em si, a gente primeiro faz uma consulta técnica, né, na prefeitura para saber se o projeto é aprovado. Na consulta técnica já foi aprovado. Aí entrou com um processo especificamente para ter a autorização da licitação, né, da licença para poder fazer a construção. E aí agora só o trâmite burocrático da prefeitura mesmo, que como estava em época de eleição, muitas coisas param, né? Então a gente só precisa disso para poder finalizar, porque a construção a gente está fazendo por um processo também que é inovador, né? A gente está fazendo a criação do nosso espaço de cowork por meio de steel framing. A gente não vai usar tijolo e cimento como normalmente, a gente já vai fazer com uma estrutura que é uma construção limpa, né? Para poder gerar menos resíduo, menos ruído, e é segura também. Então, a gente já está inovando aí até nesse processo e o custo-benefício para a gente ficou bom em relação a isso, porque a empresa também teve interesse em fazer parceria com a gente para poder divulgar. A própria empresa, quando ela construir, ela vai tirar várias fotos, né, e falar, ó, eu construí do IFRJ, eles acreditaram em mim. Ah, muito legal. Parabéns aí para vocês. Bom, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, né? Eu tenho mais uma pergunta aqui para fechar. Vocês, se ninguém tiver mais, assim, mais uma pergunta teórica mesmo, assim, o que vocês acham, né, você, Luiz, aí, do empreendedorismo no sul fluminense com relação à inovação, né, novas tecnologias, o engajamento do IFRJ nisso, como é que que espaço que a gente tem para conquistar nesse cenário? Então, eu queria mais uma opinião de vocês nesse sentido, se a gente vai conseguir deslanchar, se o futuro é promissor aí para a gente, né, como é que está o caminho que vocês estão trilhando? Então, a gente, nesse projeto que a gente já fez de acordo de cooperação com a prefeitura e com a EPD, né, a gente criou um software em conjunto com os professores de Pinheiral. A gente já solicitou o registro de software, a gente já teve o software registrado, e tem várias outras patentes que também estão sendo desenvolvidas para poder a gente solicitar o registro da patente. Então, assim, isso para a gente, dentro do IFRJ, em Volta Redonda especificamente, é algo que não acontecia, né? A gente tem professores também que, por conta do Unitec, por conta da parceria com a UF, começaram a desenvolver vários projetos em conjunto que também foram bem premiados, tiveram patentes registradas em conjunto UF e IFRJ, né? Que antes do Unitec a gente não ouvia falar. Então, a gente está fazendo esse trabalho de formiguinha realmente, né? De demonstrar que se a gente realmente tiver força de vontade e lutar, a gente pode trazer uma inovação e trazer o empreendedorismo para dentro do nosso campus de forma, assim, sem ser chato, né? Algo que seja bacana. Então, a gente poderia promover várias palestras para ficar falando de empreendedorismo e não colocar em prática. Então, a nossa proposta é fazer com que as coisas funcionem e que os nossos alunos coloquem a mão na massa, que eles saibam como que a gente tem que escrever um artigo para publicar, como que é também o processo de inovação, o que eu posso publicar, o que eu não posso, porque se eu for solicitar um pedido de patente, tem que ser inovação e eu não posso publicar isso antes de solicitar esse pedido, né? Então, a gente tá com um futuro bem promissor, Aline, e eu sou muito empolgada, né, com a ideia, assim. E a questão da gente trabalhar em conjunto também com um arranjo produtivo local, metal mecânico, traz, assim, um privilégio para a gente, né, de crescer muito grande, porque a gente, querendo ou não, agora a gente está próximo das empresas que são as maiores empresas aqui da região, porque nossa região sul fluminense, ela é muito voltada para a parte de metal mecânica, né? O nosso foco aqui é bem esse, né? Então, a gente já está muito próximo das empresas, e isso antigamente não acontecia. A gente ia muito nas empresas para poder divulgar os editais de processo seletivo, mas a gente não divulgava mais nada. As pessoas não sabiam o que era o IFRJ, não sabia nem que tinha IFRJ no campus Volta Redonda. Sabia que tinha Imperial, porque Imperial é muito conhecido, ainda mais porque era o colégio agrícola, né? Mas agora aqui em Volta Redonda o pessoal está conhecendo bastante também por meio do Unitec. Então a gente está assim, eu tenho uma expectativa muito grande, né? Que o nosso futuro seja muito promissor, e eu tenho professores e colaboradores e técnicos que são muito engajados. A Yasmin entrou aí também, ó, a Yasmin participou junto com a gente do Unitec, o Paulo Sérgio.
pessoal é muito engajado e a gente tem tudo para dar certo, né? É só realmente continuar na luta e fazer o nosso trabalho de formiguinha, porque nada acontece por acaso, né? A gente tem que batalhar por isso. Então, eu tenho, assim, uma expectativa muito alta. Ah, legal, que bom, a gente torce por isso, né? Que é participar junto. Você já tem visto o reflexo disso nos alunos? Já está conseguindo que os alunos do Unitec eles se encaixem, né, no mercado de trabalho, já ganhem espaço nessas empresas? Sim, acontece muito antigamente no curso de metrologia não, porque a gente não tem trabalho de conclusão de curso, né? Eles só precisam do estágio. Mas no curso de eletrotécnica e de automação industrial, os alunos obrigatoriamente precisam fazer o trabalho de conclusão de curso. E aí, dentro da plataforma virtual, a gente tem as demandas cadastradas pelas empresas, que são as necessidades, né? E a gente acaba, muitas das vezes, agora os professores que fazem parte do Unitec, que atuam nesses cursos, na eletrotécnica e na automação, eles buscam demandas reais para poder trabalhar no TCC com os alunos. Então, saiu disso, né? De ficar ali no mundo imaginário, vou reinventar a roda só porque eu tenho que fazer um TCC. A gente agora entra no âmbito de realmente, vou desenvolver um TCC para uma empresa para cumprir uma necessidade que é real. E isso traz muitos benefícios, porque esses alunos, eles percebem que o trabalho deles pode fazer diferença de verdade, eles se engajam muito mais, aí participam em congressos, a gente sempre leva os nossos alunos quando pode. Agora não, nesse momento de pandemia, infelizmente, né? A gente está só no ambiente virtual, mas no presencial a gente leva os nossos alunos para publicar esses trabalhos, o que acontece muito também pelas ações do Unitec. Os alunos da automação e da eletrotécnica, eles acabam pegando reingresso para metrologia, porque sabem que podem ficar mais um tempinho ali, trabalhar um pouquinho mais e agregar essas áreas, né, que são complementares. Então, eles voltam, pegam reingresso, concluem um curso, participam de congressos em conjunto com a gente, participam de projetos de pesquisa. E eu vejo muito, assim, muitos alunos que estão se formando, concluindo o seu estágio e o seu trabalho de conclusão de curso, em prol desses projetos que já são voltados para atendimento de empresa, né? Então, isso aí já traz uma melhoria muito grande para os nossos alunos. Eu estou vendo o pessoal tá acanhado, né? Ninguém pergunta nada. Tô dominando aqui, né? Eu tenho um aluno que está aqui junto com a gente, que é o Elian. O Elian, ele já se formou, ele é um desses casos que eu comentei, né? Ele fez o técnico em automação industrial, ele pegou o reingresso para metrologia, ele desenvolveu o estágio dele em conjunto com uma empresa que também era de metrologia. Acabou que ele não conseguiu concluir o projeto em si porque ele passou para a faculdade e nos abandonou, mas ele está aqui junto com a gente, aqui, ó, assistindo o evento. Foi uma justa causa, né, Elian? Elian, pode abrir o microfone aí se você quiser, fica à vontade. Pode ficar à vontade. Tá me ouvindo? Acho que tá com problema. Tá ouvindo. Verdade, eu tive que sair, mas foi muito legal, gente. É muito maneiro ver que eu saí e vocês continuam crescendo, né? Maior ainda do que... A gente tá indo, né? Estamos indo. Enquanto ninguém para a gente vai em frente. Bom que serve de estímulo para os outros, né? Estou vendo o José William aí, que é aluno nosso também. Movimenta o campus, né? Mostra o campus para a região. Eu acho isso super importante, né? As pessoas saberem que o IFRJ está ali para atender, né? E a gente pode atender de diferentes maneiras, então... Não, isso que eu ia comentar, né, Aline? Que a gente pode fazer de várias formas. A gente não precisa só trabalhar com metrologia, automação e eletrotécnica. A gente pode trazer inovação para a parte da biologia, a gente pode fazer inovação para o que a gente quiser, né? A partir do momento que... Eu ia perguntar isso, porque assim, eu trabalho com tecnologia social, trabalho em parceria com a UF aí de Volta Redonda e trabalho em parceria com a UENF, né, nessa parte de tecnologia social. É do interesse de vocês também? Tem inovação nessa área, biotecnologia digital também encaixa dentro do propósito. Não, sim, então, a gente está de braços abertos para todas as áreas. Falou em tecnologia e inovação, está falando com o Unitec, e a gente está de braços abertos para qualquer servidor, qualquer aluno que queira trabalhar em conjunto com a gente e trazer esses benefícios para o nosso campus, para a nossa região. É mais do que convidado, tá, Aline? Depois a gente conversa. Vai ser um prazer contribuir. Parabéns para você, parabéns para o Willis, para toda a equipe, né, que é bem grande. A equipe é grande. Aqui hoje o pessoal está bem distribuído, né? Cada um está em um lugar diferente, por isso que não está todo mundo aqui. Mas, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, pessoal, acho que a gente já pode encerrando, abrir mais uma vez o espaço para vocês fazerem as últimas considerações aí, Neumara e Luiz. Eu ia perguntar se a Yasmin queria falar um pouquinho, que a Yasmin está aí também, a Yasmin é do Unitec. É bom que fala da experiência dela, né?
Não sei se ela está com o microfone aí para habilitar. A Yasmin também tem um convidado em casa, né? Oi, boa tarde. Yasmin, fica à vontade aí, quiser falar um pouquinho. Eu só parabenizar mesmo, estou acompanhando o trabalho aí, tentando participar como eu posso, né? Sentindo o gostinho dessa parte prática aí, que a gente é técnico, às vezes fica meio distante, né? Mas eu gosto de saber, minha linha de pesquisa do mestrado tem relação com isso, com inovação, com pesquisa. Aí eu me interessei em acompanhar de perto onde eu trabalho, né? Para começar, os barulhos da rua. Só isso aí. Espero que a gente consiga, né? Aumentar a visibilidade do IFRJ e agregar aí a nossa cidade. Ótimo, Obrigada, Yasmin. obrigada. Muito bom. Tem uma pergunta ali, você viu, Neumara, do João Não. Lucas, se vocês têm algum projeto relacionado mais com a parte de programação. A gente tem um monte. É o que a gente mais precisa de gente. A gente tem um monte de projetos, João. Manda. Olha lá, o Elian já até respondeu, acho que todos. O que a gente mais precisa de gente com programação. João, manda um e-mail lá pra gente. Manda um pouquinho aí sobre qual é a sua área de conhecimento, o que você tem interesse, que onde a gente puder te encaixar, a gente te encaixa. Ótimo, aí já está trazendo mais gente para contribuir, né? Então, muito bom. Então, A automação está em tudo, né? A gente tem automação em tudo, assim como a gente tem metrologia em tudo, a gente tem biologia em tudo. O importante é que às vezes as pessoas não conseguem reconhecer que as coisas estão atreladas, mas a gente tem em tudo. É difícil enxergar, né? Tudo de maneira interdisciplinar funcionando junto, mas por isso que é tão importante os núcleos, né? Que trazem mais pessoas. Isso. Tá ótimo, então, gente. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, a gente vai ficando por aqui. Às 17 horas a gente continua com a programação aí. E vai ser um prazer encontrar com vocês em mais sessões. Tudo bem? Obrigada, tá, Aline? Obrigada pela mediação. Obrigada por todo o apoio aqui e suporte. E obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Qualquer coisa, já falei, tá? E o e-mail já registrado, manda um e-mail pra gente. Obrigada, José. Tá ótimo, pessoal. Boa tarde. Então, a gente encerra por aqui, tá? Um abraço, fiquem bem aí. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Tchau, pessoal. Boa tarde. Bom, pessoal, vou encerrar a sala, tá?